E agora a gente vai falar da inteligência artificial na prática, que é a tecnologia que a gente mais ouve no nosso dia a dia hoje, na rua, no metaverso, nas nossas empresas, tudo agora é inteligência artificial. E eu tenho a honra enorme de estar aqui com a minha querida co-host do nosso podcast Trends News, Ana Flávia Ribeiro. Para quem acompanha o Trends News, ela é a minha malvada favorita. E ela é Head de Sales e Marketing da Cenex, uma pessoa filósofa, polímata, uma pessoa incrível. Muitas vezes me deixa irritado, mas ao mesmo tempo cheio de reflexões. Querido Guilherme Cavalieri, conselheiro da ABRH São Paulo, faz parte do conselho também do Instituto. Tive o prazer de estar com ele no South by Southwest, maior festival de inovação do mundo que acontece no Texas desde 1987, onde tive o prazer enorme de esse ano conhecer também o Gabs, Gabriel Lopes, CEO e fundador da Empathy, um ecossistema de empresas criativas, presidente da AB Design. E nós aqui vamos falar sobre inteligência artificial na prática, cada um sob um pilar de sustentação do movimento. A Ana falando sobre sociedade, Guilherme Pessoas, o Gabs sobre negócios, economia e governo. E eu vou fazer uma pequena contextualização. E eu lembro que a hora que eu compartilhei a tela, eu não compartilhei com som. Então eu vou parar de compartilhar e compartilhar novamente, porque tem um videozinho de 1 minuto que eu vou rodar. Só um minutinho. Estamos aqui novamente. Falando em tecnologia, a gente está falando de inteligência artificial, mas até chegar na inteligência artificial, a gente tem que falar de muita tecnologia. E a tecnologia sempre ajudou o ser humano a superar os seus limites. Tecnologia não são só bits e bytes. E essa é a nossa pequena viagem no tempo, através dos séculos, até a gente chegar às tecnologias do momento. E a reflexão é qual a visão de cada um de futuro em relação a essas tecnologias de momento? Alguns insights que eu posso dar de aonde a gente está indo a partir dessas tecnologias. Estamos para indo, já fomos para uma era de tudo as a service, tudo como serviço. Existe um desapego a bens e, necessariamente, mais uma vez falamos isso de manhã, da tristeza do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Estamos aqui no Instituto Brasil Digital montando um grupo de trabalho para apoiar não só como a gente pode minimizar os impactos do que está acontecendo hoje, mas talvez ajudar a prever futuros impactos de catástrofes que ainda não aconteceram. E a gente está num momento que é necessária a valorização extrema dos recursos naturais. Então, tudo que a gente vê nessa era de tudo como serviço, está tudo rodando em cima da internet, os aplicativos, mobilidade, e a gente vai chegar na inteligência artificial, mas mais do que tudo, a gente começa pelas energias renováveis, cada vez mais importante. O mundo hoje produz
do total de energia, muito mais energia renovável do que outras, mas ainda é pouco perante o que nós podemos fazer. A gente está no momento que tudo que puder ser automatizado será. Muitas oportunidades de trabalho serão reduzidas e vão exigir novas formas de trabalhar. Entre essas tecnologias, a gente vê o Big Data, que a gente, a partir dos dados é que a gente constrói toda essa camada de IA, computação em nuvem, tudo interligado, todas as ferramentas de busca e exposição desses dados, automatização, bots de tudo quanto é lado. E a gente olha para o nosso mundo, cada vez mais as cidades devem estar inteligentes, com o contexto de veículos autônomos, uma integração muito grande entre homem e máquina, tudo isso em cima do ambiente de conectividade, 5G, conexão via satélite, olha, Starlink, fibras submarinas, então o mundo totalmente conectado, muito se produzindo já cada vez mais impressoras 3D, tudo conectado, os dispositivos pela internet, robotização, drones, veículos tripulados autônomos. E a nossa economia, eliminação de papel moeda, novos padrões financeiros, o conceito de Web3 de descentralização, uma eliminação de todos intermediários, ainda está a caminho, mas vai acontecer a partir de tecnologias como blockchain, mundo cripto, NFTs, redes descentralizadas, finanças descentralizadas. E, infelizmente, a privacidade de todos acabou, e mais do que isso, as guerras cibernéticas que estão sendo piores do que as reais. Mas nesse contexto a gente tem muitas tecnologias exponenciais, terapias genéticas e aumento de longevidade, um ponto que a gente tem que trabalhar cada vez mais. E tudo isso vai ser acelerado pela computação quântica, que está evoluindo não de uma maneira exponencial, mais rápida, em breve, quando os computadores quânticos estiverem mais acessíveis, tudo vai ser acelerado. Falou-se muito de metaverso, hoje de computação espacial, né? Cada vez mais os mundos virtuais vão ficando parecidos com os reais. A gente tem realidades aumentadas, virtuais, mistas nesse contexto, a gente trabalhando em digitalização, gêmeos digitais, réplica do mundo real. E dentro desse contexto, dessa camada toda, entra a inteligência artificial. Então é importante todos ficarem ligados que a inteligência artificial não é um ente à parte. Ela é uma camada em cima de todas essas tecnologias que a gente mencionou. E é nessa camada que a gente vai bater um papo aqui com esses especialistas de uma maneira bastante prática, onde a gente vê essa inteligência artificial sendo aplicada. Vou parar de compartilhar. E agora vou começar o nosso bate-papo aqui com os nossos especialistas, com o meu amigo Gabs. Gabs, seja oficialmente bem-vindo, diretamente da Empathy. Eu acho que essa hora você ainda não está tomando uma cerveja empática, que ainda está cedo, né? Eu e o Guilherme tivemos o prazer de experimentar uma cerveja desenhada e apenas produzida por outro, mas toda a fórmula muito especial do Gabs. Gabs, inteligência artificial, qual o impacto na economia global, né? A gente está claro que está longe de ser um hype, a inteligência artificial não é espuma, é uma onda. Você tem um laboratório e tem uma equipe de desenvolvimento em IA. Eu queria saber, do seu ponto de vista global, como você está vendo o impacto disso e até o PIB das grandes economias? Como você acha que a IA vai impactar? Renato, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho e do que nós usamos no dia a dia, né? Então, agora está numa hype, e às vezes eu fico tentando sair da hype sempre. Começa um tempo, falo, não quero ficar lá, não quero ficar lá. E inteligência artificial, comecei a estudar em 2017 na Universidade de Chicago, em Data Science, muito mais focado em
o curso em si, não o meu foco. O curso estava muito mais desenhado ali para prevenção de perdas, para o sistema financeiro, mas a concepção da construção da inteligência artificial é a mesma, né? O que diferencia aqui, fugindo um pouquinho só para contextualizar, Grau, o que diferencia é a utilização da inteligência artificial. Com quem aqui tem alguma relação com inteligência artificial sabe qual é a resposta da inteligência artificial, né? Então, quando nós estamos fazendo ali uma query, então nós estamos fazendo ali uma pergunta para uma base de informações, né? Estamos buscando informações, ele fala assim, ó, então eu vou pegar com o processamento computacional, visual computacional. Ele fala, olha, 75% de chance de ser um gatinho. E hoje nós estamos utilizando a inteligência artificial para nos responder 100%, né? Então, tem essa grande questão, usando Large Language Models, mas para ter respostas precisas dentro da percepção dos usuários. Então, nós estamos vivendo um momento ali, e aí eu falei da questão do hype, nós estamos vivendo um momento de uma grande confusão do uso da inteligência artificial, né? Mas faz parte, porque nós passamos ali por um período nós estamos passando por esse período de escassez de recurso e investimento, principalmente em tecnologia. Então, a história do tudo é serviço, software as a service, não é por um desapego material, não. É pela a possibilidade do ganho exponencialidade do investidor. Então, não é tanto pelo desapego, é muito mais pelo apego, sim, ao recurso e à recorrência do recurso, né? Eu estou sacaneando aqui na nossa conversa, mas é a intencionalidade da escalabilidade de uso de servidores e ganhar mais com isso. Então, viu-se que esse é o modelo que você tem uma recorrência de, de faturamento e recurso, né? Então, aí, a minha proposição aqui da nossa fala hoje é trazer muito mais dos casos de usos que nós fazemos aqui na Empathy, não como uma portfólio, venda jabá, mas muito mais qualquer aplicação de fato, falando sobre prática, né? Então, o Grau começou falando sobre a cerveja empática, essa tá vazia, eu já bebi. Então, a cerveja empática, qual é a história? Então, dentro dessa modelagem já de utilizar a inteligência artificial generativa, então tudo isso aqui foi produzido com inteligência artificial aqui, os textos, tudo, né? E é design. Então, minha primeira graduação foi de ciência da computação, mas a segunda foi design, e foi ali que eu continuei, e acho que todo mundo aqui estava falando sobre o Guilherme estava falando sobre o som da ventoinha, que achei legal lá abrir e trocar. Acho que uma parte aqui passou pela Domínio Tecnologia, que estava brincando com grau lá no Jabaquara, lá fazendo manutenção de hardware também. Então, dentro dessa construção e essa história, olhando ali dentro do nosso contexto de tecnologia, o que nós fizemos nessa embalagem ou em outra, que eu posso compartilhar com vocês, e falando da inteligência artificial generativa, sobre o impacto que o Grau falou, finalmente vem a resposta. Um trabalho que se fazia uma ilustração em 15 dias, uma pessoa, fiz uma linha de 7 itens em 3. Então, para fazer 7 itens, era 15 mais 15, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15 dias. Nós fizemos toda a linha em 3. Toda a linha. Então, todo o desenho de embalagem. Então, eu trabalhei a vida inteira desenhando embalagens e, em algum momento, mudei para tecnologia, conto para vocês, mas sempre aparece alguém pedindo embalagem. Aí eu falei, pô, vou fazer para esse cara aqui, e aí eu troco por cerveja. Então, por isso tem a cerveja empática, né? Então, foi dessa história. O impacto econômico, então, isso eu fiz no final do ano passado. Começo desse ano, eu dispensei um departamento branding que se propunham a fazer design branding, que eu já achava que era uma estrela, sabe? Aquilo que já apagou, mas a gente ainda via luz, mas só que não precisava mais das pessoas aqui, isso já acabou. E era um departamento que o custo é caro, a mão de obra é cara, e nós conseguimos com pessoas treinadas, trabalhando em inteligência artificial, reduzir esse tempo de entrega de trabalho. Então, o impacto vai ser tremendo, tremendo. Aí, dentro do design,
para quem viveu um pouco isso, vai ser assim, a segunda prancheta, né? Teve gente, designer, que morreu de prancheta, que não saiu do desenho à mão, não foi para o computador. Agora nós temos uma outra possibilidade que requer até menos talento de desenho e expressão para você conseguir realizar e fazer uma expressão correta daquilo que você imagina, daquilo que você está pensando, daquilo que você concebeu. Isso não muda a potência das perguntas, então saber exatamente o que você quer, isso não muda, mas a expressão facilitou mais uma vez. Assim como o celular para a câmera fotográfica, tudo isso facilitou. Então, o impacto econômico, aí nós estamos falando aqui, eu preparei uma pauta aqui super organizada, gente. Então, ele compartilha as pautas, tudo, ele me cobra. Então, aí eu preparei toda a minha pauta aqui. Então, nós estamos falando assim, automação e processos robóticos. Então, RPA. Eu consigo pegar outros exemplos aqui. Então, outros exemplos que nós fizemos na Empathy. Então, um robô de cuidados. Eu consigo centralizar todos os dados num robô, tratar esses dados e informar da melhor forma. Isso é um robô com dados. Aí eu estou legal. Só que aí, outro caso, fizemos dispositivos de IoT para Braskem, para colocar enterrado em trilhos de trem, e eu consigo todos os dados de informação, deslocamento, chuva, flambagem de trilho, tudo com dispositivo enterrado. Aí a gente fala de processo robótica e automação, mas está dentro dessa caixinha, né? Ali eu consigo todos esses dados que, se você pega um, uma unidade de trem cheia de inteligência artificial e passa por cima de toda a ferrovia, você tem a foto do instante que passou. Quando nós falamos dos processos de automação, eu consigo ver essas fotos todos os dias, todos os minutos, todas as horas, que exatamente como está trabalhando ali a ferrovia. E isso muda completamente o jogo, porque um SP32 eu consigo comprar por menos R$ 100, coloco um extensômetro, no SP32 já vem acelerômetro e giroscópio, eu consigo entender o que esses dados refletem em a modelagem, se eu tenho um trilho vibrando, uma roda batendo ou flambando os trilhos. Então, a gente consegue subir esse grau ali de compreensão do que está acontecendo e vai naquele processinho ali da indústria 4.0 até chegar na previsibilidade. Então, se você aumenta 3 km por hora da sua locomotiva ali, então, um dos trabalhos que nós vamos fazer foi lá na Vale, lá na Eldorado dos Carajás, era enterrar trilhos poliméricos, então, trilho não, dormente polimérico, que é dormente de plástico, com IoT. Saía mais barato do que comprar uma locomotiva instrumentada. E aí, nós começamos a trazer isso para análise preditiva. Então, eu consigo saber se está flambando, se ali eu tenho água passando abaixo dos trilhos, aí eu consigo ter toda essa previsibilidade, e aí eu aumento ali a impermeabilização, assim, tudo nós conseguimos fazer usando, e aí o conceito de inteligência artificial, eu falo conceito com as mãos assim, porque não é o ChatGPT, né? Não é essa história, é análise de dados. É análise de dados, você entender modelagem de dados e comparar os dados, e não ter sempre as respostas certas. Fora design generativo, né, que é o que eu dei outro exemplo de aplicação, eu consigo trabalhar com essa análise de dados. Aí, quando nós vamos ali para operação otimizada de manufatura, também está a mesma coisa. Então, a GM chamou a gente porque tinha um botão que se tivesse na posição errada, não dava alinhamento dos faróis. Eles pediram um projeto, Gabriel, preciso reduzir o custo, porque esse carro é o carro que mais vende, e aí se desalinha ali no processo por 4 horas. Aí colocar um Raspberry só para analisar aquele ponto e o que mudou, aí o pessoal fala, pô, Raspberry. Aí também é problemático, segurança, tá? Não, beleza, a gente coloca dentro do sistema, fechadinho, só entrega o sinal que deu problema ou não, aí consegue reduzir custo. Então, está sempre ligado. Aí eu volto naquele tema. Nós falamos ali tá faltando dinheiro. Aí por que a inteligência artificial explode? Está faltando dinheiro. Eu preciso aumentar a eficiência, reduzir pessoas. Aí o pessoal estava falando aqui, transformação digital, eu deveria falar com RH, né, tal. Mas se não tiver o empenho ali de quem assina o cheque, então, CFO, ele não... quem é um grande inimigo da transformação digital é o CAPEX, é o investimento, que é o investimento inicial. Depois, isso é tão diluído, mas
o pessoal resiste ali ao CAPEX e o investimento, porque nós conseguimos automatizar e colocar inteligência artificial em tudo. Na saúde, pô, ainda é um absurdo você não conseguir na sua casa saber os dados, não sei se é bom ou se é ruim, os dados vitais do parente seu que está no hospital. É tão fácil essa conexão, é tão simples fazer isso, mas sei lá, talvez para mim é dar uma paranoia ficar olhando toda hora, né? E toda hora ligando para o hospital. Mas a gente não consegue nem o prontuário, sabe? Tanto espaço para a gente percorrer, tanto espaço para a gente evoluir, e o impacto vai ser tremendo. A cada pequeno investimento que nós fazemos, o ganho é muito alto. E é isso que está acontecendo. Então, eu estou falando, uma equipe de 300 mil reais, substituída por 2 pessoas, só que aí tem uma visão ali da escassez, do problema, emprego e tal. Eu não costumo debater muito esse tema, porque é, é, os professores reclamando da calculadora lá atrás, aí o Uber, não é, aí também tem outra teoria que todo mundo gosta, que é o futuro desejável, e aí eu falo que o futuro não dá para a gente pensar só no futuro desejável, né? Se perguntasse isso para os taxistas, não teria Uber, né? Então, a tecnologia, ela avança e pula etapas de processamento, de tudo que nós imaginamos. Ela pula da transparência, velocidade, grau. Você está me olhando aí, acho que eu estou devagando aqui, você me fala aí para a gente ir conduzindo, tudo bem? Não, Gabs, você deu uns insights muito interessantes. Primeiro, né, você validou aquela contextualização que eu fiz, que inteligência artificial não é um ente isolado. Você mencionou vários casos, né? O painel de hoje traz como tema inteligência artificial na prática. E você trouxe vários exemplos práticos de inteligência artificial que está acontecendo numa empresa brasileira, em clientes aqui do Brasil. E isso é muito importante, porque tem muita gente ainda que neste momento acha que inteligência artificial é só o chat GPT. Mas aí você trouxe um ponto importante que você falou que não vai entrar muito, mas aí eu vou aproveitar e passar para o Guilherme, que é especialista em pessoas. É, e o Guilherme pode trazer um pouquinho dessa visão de quem sempre trabalhou com as pessoas e a inteligência artificial, o impacto, né? Olha quantas situações, o Guilherme, que o Gabs trouxe em relação a um caso específico dele, da equipe que ele teve uma oportunidade, olhando para negócios e para a economia, de viabilizar uma continuidade de algo que era a estrelinha que ele falou que já estava ali distante, e transformou em algo que, sob o ponto de vista de impacto no negócio, é muito grande. Mas agora eu passo a bola para você do ponto de vista das pessoas. E aí, inteligência artificial com as pessoas, o que você me fala aí? Obrigado, Renato. Obrigado, Gabriel. Ana, boa tarde. Só um check aqui rápido. A gente estava falando um pouco agora há pouco sobre a ventoinha. O som está ok? Porque eu senti aqui um pouco mais barulho. Tá, posso seguir por aqui? Pode seguir. Tá bom, joia. Gabriel é o nosso homem da qualidade do som. Obrigado, gente. O Renato, pessoal, é importante lembrar que esse ano, em especial, nós vamos ter 2 bilhões de eleitores votando nos diversos países do mundo, né? No momento onde a gente está nessa profusão gigantesca, né, da evolução tecnológica e da inteligência artificial. Então, a combinação desse número recorde de eleitores no mundo com o estágio que a gente está, do ponto de vista de inteligência artificial principalmente, traz um alerta muito relevante, né, inclusive em relação à questão da preservação das democracias mundiais, né? Então, essa questão, por exemplo, das fake news, que podem ser associadas à questão eleitoral, é algo que precisa ser olhado com muito cuidado pelos governos, né? Então, se discute muito no Brasil, e infelizmente de uma maneira política, de certa forma, acirrada, essa questão da regulação, mas não há outra maneira, é necessário regular, né? É necessário ter regras para a questão do uso da inteligência artificial, e principalmente em relação à questão do momento eleitoral, o que é possível, o que não é possível, os partidos têm que se apropriar, porque há um risco grande da população receber informações errôneas sobre pessoas, sobre partidos, sobre propósitos, e que podem levar escolhas erradas, né? Então, do ponto de vista prático, o que a gente pode fazer, né? Então, enquanto empresários, enquanto líderes de empresas, né, e de movimentos,
a gente tem que trazer esse esclarecimento, né? A gente tem que educar as pessoas para buscar as informações em locais corretos, para poder evitar de se iludirem e, de fato, tomarem decisões que são ruins. O próprio Movimento Brasil Digital já tem feito um trabalho importante, né? Esse movimento da sociedade civil organizada, e a gente, de fato, aqui tem ajudado, e aqui o exemplo que eu trago da E-Digital, que contou com uma participação muito relevante do movimento, e precisa ser avançada, né, esse tema. Foi comentado, né, o Gabi comentou também, e você na apresentação, Renato, a questão da personalização, né? Isso pode ser um agravante, né, ainda maior nesse processo. Cada um de nós pode receber, dentro das nossas preferências, mensagens personalizadas e que só eu recebo e que podem me induzir a erros, né? Voltando a falar dessa questão do momento eleitoral. Então, queria encerrar essa fala inicial, Renato, comentando e fazendo aqui um convite para todos nós que temos essa responsabilidade enquanto cidadãos, principalmente enquanto uma elite privilegiada que tem uma informação qualificada, né, como nós temos, de ajudarmos a trazer esclarecimento para a sociedade, né, para as comunidades onde a gente atua, para as equipes que estão sob nossa responsabilidade, de olhar com atenção e de não entrarem em cair em informações que não são verídicas. Muito bom, Guilherme. Realmente o impacto da IA nas pessoas é muito grande. Você falou de um ponto, que é o risco para um ano eleitoral. Lembrando que eu vi uma das startups ganhadoras do South by Southwest era de um algoritmo que identificava as deepfakes. Então, eu acho que eu sempre comento que, né, nesse mundo aqui a gente está a eterna luta entre o bem e o mal, mas a gente tem novas ferramentas agora dos dois lados. Então, eu acho que vamos ver se o pessoal do bem consegue realmente colocar todas as vacinas aí para que a gente consiga identificar isso. E o povo que já tem, né, uma influência grande desde a época da televisão, a gente sabe o risco que está sendo exposto a situações como essa. Mas aí eu puxo para a Ana, então, porque a gente está falando de algoritmos, a gente está falando de humanos desenvolvendo algoritmos, e a gente, olhando profundamente, a gente pensa na ética, né? Ana, como pensar eticamente as IAs no momento que o algoritmo está bombardeando constantemente visões distintas do que é certo, o que é errado? Pergunta do milhão, e eu tenho 5 minutos para responder, isso não é muito justo, né? Mas deixa eu tentar. Vou pegar o rabicho da conversa que foi colocada aqui pelo Gui, pelo Gabriel. Quero propor primeiro só um olhar, e a gente vai falar de ética e a gente vai falar de cases específicos, tá? E aí eu faço uma pontuação de 5 minutos, além de ser head comercial e de vendas do Senex, eu sou também pesquisadora-chefe associada no Instituto Inutec de Desenvolvimento de Tecnologia de Brasília. E o Inutec tem algumas missões, nós estamos incubando uma série de soluções educacionais, todas baseadas em inteligência artificial, e eu sou aquela que é chamada quando a conversa chega no seguinte ponto: podemos fazer? Podemos. Devemos? São outros 500. E aí a gente vai em cima disso, tá? Por que eu coloquei isso daí? Eu já vou trazer alguns casos específicos, né? Porque eu vou puxar, antes da tecnologia, eu vou puxar um filósofo, Hegel. Hegel falou que nenhuma visão de mundo existe no vácuo, ou seja, a visão do Gabriel, que é uma visão pura, dura e utilitarista ao extremo, né? E eu não estou entrando no juízo de valor se está certa ou se está errada, mas é uma visão de que é uma ferramenta, é um grupo de ferramentas, e não concordo muito com isso, depois eu explico por quê. Entendo a inteligência artificial como um treco muito maior do que isso, eu já vou pular para isso. Eu acho que esse olhar de se tratar a inteligência artificial da mesma maneira que a gente trata todo e qualquer recurso no mundo, deu na desgraça de Porto Alegre, né? Então, essa danada da nossa visão utilitarista, essa visão de aplicabilidade implacável que a gente tem, sem essa reflexão associada, está dando o desgoverno que a gente está vendo acontecer nos recursos naturais do mundo.
E eu acho que a gente tem um risco sério de levar a mesma coisa para as virtualidades ou para esse mundo que é real, mas não é concreto, né? Só para a gente diferenciar. Então, o Hegel falou que nenhuma visão do mundo existe no vácuo, ou seja, todo o teu sistema de pensamento, Gabriel, todo o teu sistema de pensamento, Renato, os senhores e das senhoras que estão aqui na sala, para a inteligência artificial, tanto como qualquer outra coisa, ele é regido dentro do zeitgeist de vocês, né? Esse sistema de pensamentos e comportamentos, que pode ser esse utilitarismo implacável do Gabriel, pode ser uma coisa mais meio termo, talvez, do Gui, minha, um pouco mais alternativa, mas nós temos dentro de todos nós esse espírito do tempo. E por que eu acho importante a gente colocar isso na mesa? Porque, mais do que qualquer outra coisa, para a gente começar a falar de inteligência artificial, a gente não pode falar de tecnologia pela tecnologia. A gente tem que lembrar que os resultados científicos do começo do século XX, né, nós estamos recém-saídos dele, nos estudos sobre computação e cognição, ele trouxe o quê? Projetos de replicação ou da ampliação da capacidade cognitiva humana. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem dois problemas, né, que nunca são postos na mesa e que dá bafafá. Um epistemológico, o que é inteligência artificial, a sua definição mais básica. Um vai falar que é machine learning associado, blá, blá, não interessa, né, mas algum consenso do que é, a gente precisa ter. O Gabriel, por exemplo, falou de modelos, dos grandes modelos de linguagem e trouxe um pouquinho, não só de TI, mas de TA, né, da automação também. Então, ele misturou, na verdade, temas que são distintos dentro do mesmo balaio, mesmo que a gente já esteja se acostumando a chamar isso de inteligência artificial, na verdade não é. Não é. Inteligência... Travou para mim projetos de replicação com a ampliação da capacidade cognitiva humana. Então, esse é o pressuposto em cima do qual eu trago as discussões de inteligência artificial para cima da mesa. A gente está falando de ampliação da capacidade cognitiva. Só que cognitivo, Renato, não é só o mental, né? A gente acha que cognitivo é o que está no cérebro da gente. Cognitivo é um composto de conhecimentos, um arcabouço aí sustentado pela interface da minha mente e pela interface e pelos sentimentos, pelas minhas emoções aí no meio desse balaio. E aí onde os grandes modelos de linguagem, apesar de não serem novos, eles pegaram a gente de um jeito que bateu no nosso zeitgeist e na nossa psique de uma maneira absurda. Porque eles estabeleceram a primeira e grande replicação cognitiva que nos diferencia dos animais, que é a capacidade de conversar, capacidade de entabular diálogos e de expressões sutis e delicadas. Corta. Vamos para a educação. Então, assim, acho que os grandes modelos de linguagem são só o comecinho de um troço que é muito maior. Podemos dizer que haverá inteligências artificiais em níveis distintos, assim como você tem o engenheiro e a Ana, né? Eu estou no chão, engenheiro, e é verdade, está lá em cima. São níveis e níveis de cognição aplicada a determinadas coisas. E existem seres humanos ultra inteligentes, que são capazes de ter uma cognição ampliada nesse composto entre corpo e mente e emoção, muito maior que os outros. Existem seres humanos que são assim. Talvez a gente vá, talvez não, tenho pretty sure confidence que a gente vai para esse lado também. Trago o caso, já entro no caso educacional, mas eu queria pontuar aqui o caso da Tesla, que para mim ele é único. O que diferencia o Elon Musk, na verdade, do Sam Altman e outros? O Sam Altman está tentando ir para o hardware, né? Assim como quando a gente fala de inteligência, se a gente está falando do neurônio, da sinapse, é um papo cortado, porque é muito mais do que isso, né? Cognição é a junção disso tudo baseado na minha estrutura morfológica, fisiológica e corporal. E o Sam Altman está tentando replicar isso no nível do hardware. Só que o Elon Musk, para mim, ele está fazendo isso de uma maneira muito mais inteligente. Porque o que a Tesla na verdade, é uma grande capturadora de contexto. Nós só somos inteligentes porque nós sabemos, num determinado contexto, para onde nós vamos e aonde nós estamos. E hoje nenhum modelo de linguagem oferece isso. Mas peças de inteligência artificial materializadas, incorporadas dentro de hardwares específicos, interfaceando com o contexto, aí a coisa muda completamente de figura, principalmente se isso está em contextos complexos, como é o trânsito, em larguíssima escala. Terminando, como é que isso fica hoje na educação? A gente está com uma fobia, né? Uma necessidade de dizer que os nossos alunos eles precisam de inteligência artificial para aprender. Eu acho que até os
6 anos de idade, criança precisa de corpo, ou até mais, né? A gente já conversou a respeito disso. Tem que ser arrancado fora do universo educacional o contato com aquilo que não seja a materialização do aprendizado via corpo, porque o corpo é o que dá significado e contexto em qualquer problema de aprendizado. E um dos projetos que a gente está desenvolvendo, a minha startup, ela trabalha, na verdade, a nossa startup trabalha processos de mapeamento cognitivo, dada determinadas circunstâncias que levam em conta aspectos que são expressos, seja em redes sociais, seja em redação, seja em textos, seja na interface em sala de aula, mas buscando também associar numa etapa 2, e aí é onde reside o perigo, o mapeamento dos sinais que são dados por uma criança, por um jovem, por um adolescente, com um preceito muito nobre, né? Vamos evitar, vamos detectar possíveis sinais que levem aquele jovem, aquele menino, aquela menina, a exercitar a violência de maneira descabida em sala de aula. A minha pergunta, e a pergunta que eu faço para os meus companheiros de trabalho o tempo todo é: não estamos nesse momento ainda, mas em breve chegaremos. E a pergunta é: devemos? Então, as questões que nós temos para jogar com a inteligência artificial são muito mais do que simplesmente se é o Grok, se é o Paul, se é o Llama, se é quem quer que seja, qual tem mais tokens associados, um tem 500 bilhões de parâmetros, outro tem 400 trilhões de parâmetros. Não é isso. O que fazer com essa carga de informação, que já é brutal, ainda que associada a um legado linguístico, a partir do momento que nós já estamos prontos para ubiquizar ela dentro do corpo, dentro e fora do corpo, e principalmente no ambiente que nos cerca. Nós somos bichos de padrão, Renato. A gente foi talhado como espécie para detectar padrões no mundo. E a gente está interferindo nesses padrões. Nós não estamos aparelhados para isso. Nós não estamos, mas como eu costumo falar, estamos nos tornando seres humanos aumentados. Eu acho que em relação a conceitos de tecnologia, eu não gosto muito de rótulos, né? Eu acho que a gente tem que utilizar ali os adjetivos para categorizar alguma coisa e entender, mas no final das contas eu acho que está tudo muito junto e misturado mesmo. Essa é a minha visão. E as tecnologias, como eu tentei dar o contexto e o Gabs também colocou, elas se entrelaçam demais e não são... não acho que sejam entes separados. Agora, um ponto fundamental que você está colocando, né, e trazendo, e que a gente sai aí da parte tecnológica, é que no final das contas a gente tem uma ética, tem sentimento, tem limitações humanas, e tudo isso está dentro da IA, está dentro das outras tecnologias, então como as coisas estão sendo desenvolvidas, e o impacto na sociedade que é enorme. Então, a gente, eu acho que o grande desafio é a gente buscar o equilíbrio entre tudo isso, né? Porque existe sempre uma tendência em desequilibrar. O Guilherme citou a questão da IA nas eleições, com os deepfakes, e a gente está, nos últimos anos, com uma polarização absurda. Então, a gente não só está buscando equilíbrio, como, pelo contrário, a gente está explorando de uma maneira desenfreada o desequilíbrio. E acho que as suas reflexões, como sempre, são muito provocativas, né? A gente poderia passar horas aqui, como você tinha aquelas suas aulas no Clubhouse de áudio, que passava horas, noites, e ficava porque merecem muitas reflexões mesmo. Agora, como a gente tem o tempo limitado aqui, eu queria fazer um fechamento e chamar quem está com a gente aqui nessa sessão de hoje para colaborar e a gente ampliar um pouquinho essa discussão com outros pontos de vista. Então, a gente entrega aqui vários exemplos da inteligência artificial na prática, o impacto na sociedade, nas pessoas, nos negócios, na economia, em governo, tudo que está acontecendo, mas a gente entrega muito mais do que as respostas, a gente entrega perguntas e reflexões para todos. Esse é o grande objetivo de quando a gente chega em algo mais aprofundado, como você sempre dá aquela última cutucadinha, né, Ana? Perfeito. E eu convido, então, quem está com a gente aqui a abrir suas câmeras, seus microfones,
chamo o grande mestre e amigo Francisco para conduzir aqui uma sessão de perguntas e respostas. Maravilha, parabéns, Renato, Ana, Gabi e Guilherme, mais uma vez, contribuições aí de valor inestimável. Então, por gentileza, levantem as mãos e aí a gente vai passando a palavra, tá bom? A primeira que levantou a mão por enquanto foi a Rony Enara, lá de Curitiba, Observatório Social do Brasil. Olá, gente, boa tarde. Está sendo um grande aprendizado, né, esse congresso do Brasil Digital para Todos. Assisti de manhã, foi fantástico, e agora, novamente, a gente fica muito envolvido, né, com isso tudo, com esse cenário. Eu acredito muito nisso, concordo com tudo que foi falado. Mas eu fico aqui pensando em relação, parece assim que a gente está, como o Renato falou, que aí é uma camada, parece que a gente aqui, né, que está discutindo isso, está numa camada, né, da sociedade que tem essa compreensão e que tem acesso, né, a essas informações todas e a essa tecnologia, em diversos graus, obviamente. Eu me coloco num grau muito abaixo ainda, estou aprendendo, mas eu fico pensando assim, o cidadão comum, aquele que precisa acessar informações de um posto de saúde, né, para buscar um atendimento, ou aquele que vai no posto de saúde e não consegue a medicação, e a prefeitura não tem um sistema centralizado de estoque e de informação de onde é que tem aquele medicamento, não tem nesse posto de saúde, mas em qual posto tem, né? Então, esse cidadão comum, como que a gente consegue chegar nele, né, com essas informações? A gente vai ter um delay ainda muito grande, né? A gente tem muitas cidades no Brasil, né, especialmente no interior, e não digo lá no interior do Amazonas, do Tocantins, aqui no Paraná mesmo, eu acho que nas cidades menores em São Paulo também ainda tem dificuldade de acesso digital, né? Tanto a questão de Wi-Fi, de internet, mas de letramento digital, né? De como essas pessoas vão conseguir acessar serviços que estão cada vez mais digitais, né? E cada vez menos transparentes. Do ponto de vista aqui do Observatório Social do Brasil, a gente tem um programa que chama Força Tarefa Cidadã, que faz todo um monitoramento dos portais de transparência, e cada vez mais parece que eles estão mais de aparência, né, do que de transparência. Então, eu fico pensando como que nós, nessa nossa camada, podemos fazer chegar ao cidadão comum mais rápido, né, a questão do letramento digital, da alfabetização de dados, porque, ok, eu até tenho acesso, mas eu não sei como é que eu interpreto esses dados, né? Não sei como é que eu transformo os dados em informação útil. Então, quem sabe os nossos amigos aqui, palestrantes, pudessem trazer uma luz, né? Tanto na questão da educação mesmo, né? As escolas estão sendo muito digitalizadas, mas tem escolas que ainda a sala de aula é debaixo de uma árvore, né? A gente ainda tem essa realidade no Brasil. Posso iniciar uma rápida reflexão, Francisco? Se me permite? Por favor. Obrigado, Rony. Eu acho as suas colocações são muito pertinentes, né? E a gente, na parte da manhã, falava exatamente sobre essa questão de letramento, né? E que se a gente não olhar com cuidado, a gente amplia esse gap, né? Essa desigualdade social, né? Por meio da tecnologia. Então, isso é um tema muito importante. Infelizmente, é uma das preocupações do Brasil Digital, né? A gente tem essa preocupação aqui também, o que é bom, né? Nós, enquanto sociedade civil organizada, estamos fazendo a nossa parte. Agora, eu acho, então, respondendo a sua pergunta, Rony, eu acho que a própria tecnologia está nos ajudando a dar um pouco solução para isso que você está dizendo, né? Se a gente for esperto o suficiente, a gente consegue utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Para simplificar e para ampliar a inclusão das pessoas. Eu queria dar um exemplo simples, né, que eu acho que foi importante do ponto de vista de inclusão, que foi a possibilidade de se enviar mensagem de áudio via WhatsApp.
A partir do momento que isso foi possível, um monte de pessoas que não sabiam escrever puderam se comunicar de maneira diferente, como se vinha até então, que era só por mensagem de texto. Então, é um exemplo simples, né? Mas que eu acho que mostra como a própria tecnologia pode ajudar as pessoas a se comunicarem, a serem incluídas, etc. Eu não vou me alongar muito, porque eu tenho certeza que a Ana tem muito mais propriedade para falar sobre o tema também. Não, assim, eu concordo. Obrigada, com você. Cavalieri. Eu posso complementar rapidinho, porque eu realmente concordo muito. 2 pontos. São 2 coisas. Essa preocupação está sendo expressa aqui é o human design, né? Human-centric design. Então, desenhar as coisas, criar as coisas tendo as necessidades do ser humano no centro. Mas eu colocaria, e isso sim, e o áudio do WhatsApp é um exemplo magnífico, aliás, Guilherme, baita exemplo, parabéns, baita de um exemplo de como as coisas podem ser resolvidas quando a gente coloca realmente o humano no centro, né? E passa a desenhar a solução a partir do ser humano e não tenta moldar o ser humano à tecnologia, que é isso que a gente vê muitas vezes acontecendo, né? Mas eu queria colocar uma outra coisa, que é o seguinte, a gente está vivendo a infância da inteligência artificial. E aí eu vou devolver uma pergunta para você. Você lembra quando você começou a aprender? Como é que foi? Você não teve uma grande orquestração do seu pai, da sua mãe, por melhor que seja a escola que tenha sido posta à sua disposição em determinado momento. Você foi lá e fez, você foi lá e aprendeu, você foi lá e interagiu, e você foi lá e trouxe para você, através de uma descoberta lúdica, né, o que era o mundo, e aprendeu a ler dessa maneira, aprendeu a escrever dessa maneira, aprendeu a fazer conta, talvez dessa maneira, aprendeu a amarrar o cordãozinho do seu sapato dessa maneira. Então, eu acho que a gente já está, na verdade, desenvolvendo a mesma coisa com essas novas interfaces. Eu não me preocupo tanto assim com a impossibilidade de uma grande parcela da população ficar fora, porque a gente está partindo do pressuposto que vai todo mundo ser programador, né? Ou que todo mundo deveria ser programado para ser programador, ou entender. Mas vamos ter conversas, né? E essas conversas, elas vão ser exatamente tão convincentes, ou mais ou menos convincentes, quanto forem as pessoas que estiverem orquestrando, na verdade, essas interfaces conversacionais com a inteligência artificial. Então, não acho que a gente vai conseguir escapar, estamos todos na primeira infância. Podemos ser crianças asquerosas ou muito legais e adolescentes péssimos ou maravilhosos. Tem uma carga genética e de sorte aí, então, alia jacta est, né? A sorte está lançada. Maravilha, Ana. Renato? Só complementando, Rony, fazendo uma volta um pouquinho no tempo, em relação à questão que você colocou de acessibilidade. Se hoje existem essas dificuldades com acessibilidade, imagina no passado. O Francisco mencionou há quanto tempo a gente se conhece. Eu comecei a trabalhar com tecnologia antes disso, que nem tecnologia era, informática. O GAPS falou dos cursos lá que a gente fazia na Domínio, eram disruptivos, né? E eu montava computador, não tinha internet. Você tinha que buscar o disquete no fabricante quando você tinha algum problema para fazer funcionar. E hoje a gente tem internet. Depois da internet a gente tem mobilidade. Hoje todo mundo, você vê, infelizmente a gente tem gente morando na rua, muita gente morando na rua, mas você vê muitas das pessoas com o celular na mão. Então, eu entendo e vejo a tecnologia como a melhor maneira de tornar tudo acessível e democrático. E aí o problema, as limitações que a gente tem, como você mencionou, de portais de transparência e falta de acesso em determinadas escolas, e aí já não é mais um problema da tecnologia, a tecnologia é a solução, é um problema das pessoas que estão por trás disso, que não estão conseguindo implementar a tecnologia, e o Gabs chamou a atenção, você mencionou a questão de acesso a informações de saúde, a gente já tem todas as tecnologias disponíveis, com um pouco de boa vontade e organização dos órgãos públicos, do governo, a gente consegue chegar lá. E o Movimento Brasil Digital para Todos está aqui como um movimento organizado da sociedade civil para ajudar os nossos principais atores a fazerem com que essa tecnologia realmente seja acessível e democrática. Só o meu ponto de vista para complementar, tá bom, Rony? Obrigado, Isso Renato. mesmo, grata.
Ari, eu tenho um exemplo aqui muito interessante de aplicação de IA em processo seletivo. Dá tempo ou não? Ou eu acho que cai muito por bem. favor. Então, 2 minutinhos, só para... Eu conheci uma plataforma, pessoal, que, através de reconhecimento facial do candidato, né, possibilita o entrevistador fazer perguntas dependendo da expressão facial do candidato. Então, dependendo da expressão de um pouco de insegurança, incerteza, aparece na tela do entrevistador, faça uma pergunta tal assim, tal. E você imagina que loucura, né? E como isso transforma a possibilidade de uma entrevista, né? Então, evidentemente que os grandes cuidados, como a gente já vem falando desde o início, a história dos vieses, né? Que isso está sendo alimentado e precisa ser alimentado com muito cuidado, né? Porque pode dar informação errada e pode induzir novamente a erro. Mas são possibilidades que estão disponíveis aí. A plataforma já está sendo comercializada, existe aí. Talvez alguns de vocês já tenham até utilizado essa plataforma. Mas a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim extremamente surpreso com uma possibilidade de, né, induzir ou sugerir ao entrevistador uma pergunta dependendo da expressão facial do candidato. Olha que coisa interessante, né? Quem faz cara de paisagem, então fica difícil. Precisa ver se a máquina consegue ser enganada, né? Muito bom, Gabi. Está com a palavra aí. Perfeito. Não, eu queria devolver a pergunta para a Ana Flávia, que eu não entendi, que ela falou depois de mim, eu não entendi qual que era o incômodo ali da fala do Implacável, para eu poder complementar. Não, Gabi, porque não é incômodo, achei bem direta, aí eu queria só entender o contexto para poder responder da forma mais abrangente ali, que talvez eu não me coloquei bem. Se soou como incômodo, não é não, e é um ponto de vista legítimo, é um ponto de vista... a gente... eu imagino que por causa do teu background, eu vi, né, de design e também de ciências da computação, você tem uma maneira de entender as coisas como instrumento para alguma coisa, né? Então, o design, basicamente, ele instrumentaliza a nossa relação com a vida, tecnologia instrumentaliza 0 e 1 para fazer acender uma usina elétrica do outro lado do Brasil, né? Então, por energia elétrica e 0 e 1 se transformando como um vetor de ação. E não é incômodo, é uma maneira legítima, e, by the way, ela é a maneira mais comum que se tem hoje, mais aceita, comum no sentido de mais aceita, para se definir quais são os potenciais ganhos da inteligência artificial no mundo. Eu só acho que é muito mais do que isso, né? Então, quando você falou, não, eu falo sobre as aplicações, mas eu não entro na outra discussão, eu acho isso uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo que você exerce um tremendo poder, porque você vai, realiza, transforma ferramentas ou em grandes modelos de linguagem, ferramentas de produtividade por conta disso prescinde o ser humano, você não pode se abster da discussão. E a discussão sobre causas e consequências, nesse caso, ela é totalmente necessária. Então, assim, não dá para jogar em um lado só do negócio, tem que jogar nos dois. Entendi. Aí eu consigo responder. É que depende com quem você vai conversar, você pode falar sobre um tema ou não. Então, prescinde aprofundamento de um tema para não responder como inteligência artificial, com tanta certeza sobre alguma coisa que não se conhece. Então, em alguns fóruns, eu posso conversar sobre esse tema com profundidade. Em outros fóruns, como foi o caso, não dá para conversar com uma profundidade, porque não é o tema principal e a gente não vai conseguir chegar na profundidade da discussão. Então, eu acho que assim, é um tema sobre isso, sobre esse fórum, podemos falar desde que tenha profundidade sobre o tema e a gente consegue classificar. Agora, se é para falar sobre aplicação, vamos falar sobre aplicação agora. Eu não vou responder como inteligência artificial, que não é, que fala isso é isso. A inteligência artificial, nós estamos falando de base algorítmica, que fala assim, olha, a probabilidade de tal resultado é tal. E aí, quando nós, num fórum, tem as definições, é isso, é aquilo, eles falam, não é o fórum que eu tenho que conversar sobre a probabilidade dos caminhos, né? Que até a resposta é feita em base de uma base já conhecida, né, sobre reflexão e filosofia. Então, é uma maluquice. Então, olha que interessante, você tem uma mente ponderada por IA, porque probabilisticamente você achou que aqui talvez não fosse o fórum adequado. Então, você e uma IA estão pensando da mesma maneira. Não. Mas depois a gente conversa.
Sim, eu quero que vamos continuar essa conversa, porque eu não estou falando que o fórum, que são as pessoas não adequadas, é a montagem do fórum e as discussões, os temas não são adequados para essa conversa. Era sobre aplicações. Muito Mas bom. ó, não é para criar uma discussão, não. Ó, mas duas pessoas levantaram a mão. É isso Desculpa. mesmo. Afonso? Boa tarde a todos. Nossa, eu gostaria de propor assim mais meia hora de conversa aqui, mas acho que a gente não pode, né? Eu tenho 10 comentários, mas eu vou me limitar a um. Como professor no Instituto de Engenharia, a gente ensina, né? Temos que preparar os profissionais do futuro para IA, para toda a tecnologia, sensorizações, etc. Eu falo em sala de aula, gente, a vida é com consulta, mas o que vocês estão consultando? E aí eu faço a prova com consulta. Só que na hora de fazer a prova com consulta, amigo, você não vai consultar IA, celular, nada disso. É uma folha de papel A4 manuscrito frente e verso. Essa ação deles terem que escrever, de selecionar de tudo que eles viram ao longo do curso e fazer manuscrito faz uma diferença. Então, a gente não pode abandonar isso realmente. É só um exemplo aqui para ilustrar que a questão cognitiva é muito importante também, né? E a gente tem que estar no domínio. Maravilha. Só lembrando, então, que o professor Afonso Braga é professor do Instituto Mauá de Tecnologia, está no Movimento Brasil Digital para Todos desde praticamente o início, e é o curador do GT que trata da Academia Brasil Digital, onde a gente está colocando um repositório de todo o conhecimento, inteligência artificial é utilizada nessa plataforma, então você pode fazer perguntas e ele te traz aquilo que você... a tua resposta não é assertiva, ele te diz qual é a probabilidade que você está acertando isso e o que te falta de conhecimento para chegar no conhecimento mais completo. E ele indica para você que você deve ler, que vídeo você deve assistir. É uma plataforma muito legal que você fazer esse parênteses aqui, viu, Afonso? Para todo mundo saber que existe a Academia Brasil Digital, tá bom? Obrigado, viu? Grau. Você sabe, né, gente, que é como que o Afonso falou, esse é um assunto que a gente poderia passar aqui à tarde mesmo, mas tem algumas preocupações que são grandes, né? Quando eu escuto a Ana falando, a preocupação com as pessoas, porque assim, Guilherme trouxe um exemplo extremamente singelo sobre o áudio do WhatsApp. Como é que as pessoas estão fazendo essas conexões? Porque eu assumo para vocês que eu não havia feito essa conexão até hoje. Essa facilidade era para mim uma facilidade da plataforma e maravilha e pronto. Então, assim, pensando, né, na nossa frente aqui toda distribuída, nossa responsabilidade, inclusive social, quando a gente vê e fala, né, dos aspectos éticos, de algoritmos, quando a gente fala das preocupações como da privacidade, que nós falamos de dados, eu escutando tudo isso, eu fiquei realmente mais preocupada do que eu já estava. Como é que a gente pode chegar numa camada que está diferente da nossa no que diz respeito ao aspecto educacional, para que tenham essa realidade e também possam sofrer menos, porque isso aqui é sofrimento. As pessoas entendem como perder os seus empregos. Não existe uma preocupação com políticas regulatórias. Existe que isso vai tornar a minha vida mais difícil. Olha só como é que a gente está, né? E vai além do letramento, né, Rony? Alcança outras frentes, porque a gente está falando também de como ajudar as pessoas a fazerem conexões sobre os assuntos. Acho que isso é um ponto que, a hora que o Guilherme falou, para mim tocou muito forte, e a nossa responsabilidade, né, frente a esses processos de formação, de educação, de compartilhamento da informação, né? É isso que eu queria compartilhar, Francisco. Muito obrigada. Excelente, viu, Glaucio? Eu também não tinha feito essa conexão. É interessante, né? É tão natural. E você imagina as crianças que hoje operam, né, tudo no tablet, no celular, na TV, também não estão naturalmente fazendo isso, enquanto que as pessoas menos letramento digital estão sofrendo com isso, sofrendo na pele, inclusive, às vezes até perdendo o emprego porque ela não conseguiu se preparar, se adaptar a essa nova realidade, né? E o volume de pessoas que vai passar por isso
vai aumentar muito significativamente ao longo dos próximos anos. Daí, Guilherme, aquele curso de encaminhamento social que a gente desenhou, muito visão muito antecipada, eu acho que ele vai ser muito útil, que é como que as empresas que estarão demitindo essas pessoas o façam de maneira que essas pessoas encontrem um período de vida digno para elas procurarem se encaixar de novo e seguirem a vida delas no mercado, ainda que fazendo coisas que elas têm domínio, que não necessita tanto da tecnologia, por exemplo, né? Excelente. Então, o Gabriel levantou a mão de novo. Gabi? Vamos lá. Glaucimar, o que eu vejo o novo começo de era, gente fina, elegante, sincera, então tem a visão ali positiva do uso da tecnologia, assim como o Grau, assim, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, e quando eu comecei a trabalhar trabalhar não, eu tinha um computador em casa porque meu pai trabalhava com tecnologia. Então eu tinha ali um TK-85, eu escrevia o código, ligava, dava problema, corrigia o código, desligava, tinha que rodar tudo de novo. E aí, depois isso evoluiu, pude gravar numa fita, depois num disquete, tal. Aí quando começou o Windows 3.11, 3.1 para 3.11, aí começou a usar algum conceito de design ali, não era só a máquina que conversa. Então tinha uma técnica que chama esquiomorfismo. Então a agenda telefônica parecia uma agendinha de couro, que imitava uma agenda de papel. Aí toda a tecnologia ela foi evoluindo. Então, minha filha, com 2 anos de idade, hoje ela tem 20, ela falava no MSN, ela falava, tô no MSN. Eu falei, como assim? Ela já segurava o microfone, falava, soltava e falava com as minhas sobrinhas por voz. Não é muito, isso é um acidente, isso não foi pensado como inclusão e tal, mas as coisas vão acontecendo nesse sentido. E cada vez mais a tecnologia vai ficando transparente para o usuário. Então, olhando para o lado positivo, depois ela não vai falar depois de mim, mas olhando para o lado positivo, cada vez mais a tecnologia ela se torna mais simples. Então aí vem a Apple, que vem desenhar tecnologia mais simples, que é o usuário, centrado no usuário, começa a pensar. Então, cada vez mais a tecnologia e o desenvolvimento da tecnologia é includente nesse sentido, de transformar ela mais simples para o usuário. E aí, se você pegar o Windows 8, eu achei o sistema sensacional, que era o primeiro sistema touch de verdade. Então, assim, todo mundo que tem um iPhone na mão é uma evolução do cursor e do mouse, tá? Então, vocês estão usando a plataforma mais simples. Mas o Windows Phone era uma plataforma touch. Ela era para quem já entendia a tecnologia, funcionava muito bem. Mas ainda é uma evolução do cursor e do mouse, a tecnologia que mais pessoas utilizam, que é assim, o sistema que mais pessoas utilizam hoje. Então, é sempre uma curva de aprendizado com uma aceleração da implementação da tecnologia. E cada vez mais nós vamos superando isso. Agora, como incluir todo mundo, que foi o papo que nós já tivemos, é muito difícil, porque é custoso, custa caro, e talvez, e aí não é sendo utilitarista, vai ser difícil a gente conseguir, sabe, trazer todo mundo junto no mesmo barco. Eu não sei, resposta para isso é difícil, mas a tecnologia ela é cada vez mais acessível, includente, porque tem esse fórum, esse debate aí, eu não estou brincando com a Ana, não, que é importante a gente ter essa discussão mesmo. É importante mesmo a gente pensar cada vez mais como que nós podemos trazer mais gente para dentro, mas só que é difícil, sabe? A gente primeiro regular, né, ali. Isso vai acontecendo também por acidente, aí questiona, então quem treinou foi um homem branco, que aí não leu a mão de uma pessoa preta, aí isso traz essa discussão, é importante a discussão porque reforça a necessidade da diversidade também no desenvolvimento, então é complexo, mas é uma delícia ver tudo isso acontecendo. Você vai falar, putz, mais uma que deu certo, vai outra. Não, vamos discutir isso. Não, isso aqui é muito grave, não pode acontecer. Mas é um exercício de erros, sabe? É bem complexo. Ana, Muito bom, só vez. muito bom. Ana? É que eu acho que nós temos tempo, gente, porque senão eu fico a critério de vocês. Eu estou por vocês, fica até a hora que vocês quiserem. São 17h14. Talvez, se a Ana puder, de uma forma resumida, comentar o que gostaria de comentar, e aí eu passo aí a palavra para o Renato fazer o encerramento. Tá bem, sucinto.
Eu acho que essa geração que está aqui, levanta a mão quem tem mais de 35 nessa sala. Então, acho que é ok todo mundo. Francisco, já deu 35? Que generosa, Ana! Pronto. Mas o que eu quero dizer é que acho que a gente tem duas coisas. A gente está hipervalorizando a questão da tecnologia com as nossas crianças, a gente está subvalorizando algumas características que são intrínsecas à nossa geração, que as novas gerações estão perdendo de saída. E falo isso como educadora e falo isso como quem dá suporte a muita gente de RH que está recebendo os Z e os millennials, já recebeu os millennials, está recebendo a geração Z. O que acontece? Ok, eles nascem pensando telas e com uma naturalidade incrível para certas coisas. Não conseguem mais subir uma árvore. Então, essa criançada está perdendo a conexão com o principal vetor de contexto que existe no mundo, que é o corpo. Independente de qualquer coisa. O corpo é o principal mecanismo de aprendizado, o corpo é o que dá sentido a tudo nessa vida. Então, acho que essa geração que está aqui na sala, primeiro, tem que se preocupar muito menos na defasagem tecnológica que, eventualmente, nós tenhamos que suprir das novas gerações, e sim com uma defasagem de interpretação de mundo muito maior devido a isso. O mundo, quando ele é mediado através de uma tela, ele apresenta distorções aberrantes. E a principal distorção é trazer a subjetividade demais para primeiro plano. Não é à toa que esse índice maluco que a gente tem aí de problemas e de questões de saúde mental está totalmente interligado a um mundo que é apresentado através das telas. Então, nesse ponto, a tecnologia é um veneno para a nossa psique. Posto isso, não dá para a gente entrar nisso, mas eu diria menos supervalorização ao letramento digital e mais supervalorização ao letramento emocional, que aí sim vai permitir que fake news sejam combatidas e outras questões de padrão ético aí sejam feitas. E esse letramento emocional, ele se dá através do afeto, mas eu insisto, ele se dá através do corpo. Pronto, Renato? Pronto, professor? Muito obrigado. Renato. Bom, para fazer o fechamento, agradecer demais aí, Guilherme, Gabs, Ana, por ter participado, vocês todos aqui que estão conosco, contribuições são muito importantes de todos os pontos e sempre a gente fica aqui com a cabeça funcionando, sai daqui e as reflexões ficam, né? Como fechamento, né, tentando resumir, eu entendo que nós estamos na era do e não na era do ou. A tecnologia não é ou tecnologia ou ser humano. A gente tem que trabalhar na tecnologia e no ser humano. Então, a gente tem todas as condições de fazer um trabalho melhor com os seres humanos, com toda essa tecnologia que está por aí. Isto não quer dizer que a mesma faca que corta o pão não pode matar uma pessoa, e idem para a inteligência artificial. Só isto de fechamento. Agradeço demais aí, Francisco, colegas, quem nos acompanhou. E tem mais Congresso Brasil Digital nos próximos dias. Perfeito, perfeito. Amanhã começa, então, o ciclo de apresentação das experiências de sucesso. São 22 experiências de sucesso, 2 de manhã, 2 da tarde. E aí a gente vai estar compartilhando quanto que essas experiências de sucesso estão alinhadas a essas tecnologias, utilizam essas tecnologias, quanto elas estão alinhadas ao ecossistema do Brasil Digital em Ação, que trata de pessoas, negócios, governo, sociedade, economia, né? Quanto que elas estão alinhadas ao que a gente chama da governança ESG, que é a tripla hélice da inovação, a sua harmonização com a quádrupla hélice, que é a sociedade. Então, esse é o contexto que a gente está procurando, aos poucos, levar como mensagem para que a gente tenha uma visão mais holística dessa realidade, né, que a gente está vivendo, que muitas vezes, de forma míope, né, as pessoas olham só isoladamente cada um dos pontos e não conseguem enxergar essa coisa como um todo. Muito obrigado, então. E para quem puder, amanhã, 10 horas, 15 para as 10, já estaremos na sala para assistir. Deixa eu já ver aqui para vocês rapidinho quem que é que vai estar amanhã. Então, amanhã, dia 8, certo? Muito bem. Nós teremos de manhã a experiência
Embrapa I/O, uma experiência fantástica de disponibilização de dados da Embrapa para desenvolvimento de soluções para atender o agronegócio. A Força Aérea Brasileira com painel de informações gerenciais chamado Observar, que vai mostrar como é que a Força Aérea hoje administra por indicadores, né, todos os seus recursos, né, pessoas e, enfim, equipamentos, etc. A Paranoá, na parte da tarde, com o DataWay, que foi uma virada de mesa da indústria 4.0 que o Gustavo deu na Paranoá, né, tornou a empresa lucrativa, e uma experiência, né, de monitoramento de equipamentos que utilizam rolamentos, né, que a Schaeffler apresentará. Então, esse é o dia de amanhã, tá bom? Muito obrigado a todos e nos vemos amanhã, se Deus quiser.